Saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e ex-alunos de psiquiatria da URGS e do Hospital de Clínicas, reunindo profissionais de saúde mental com o objetivo de promover cursos de especialização em capacitação em saúde mental. Vocês podem pegar mais informações visitando o site do CELG no celg.org.br. E ele também promove jornadas científicas, que são muito tradicionais, elas ocorrem desde 1960, a cada 2 anos. E a nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai ocorrer agora entre 5 e 7 de setembro, em Gramado, evento presencial. A temática da nossa jornada é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes, focando na interface entre saúde mental e tecnologia e saúde mental e desastres climáticos. A gente vai conversar agora sobre o primeiro eixo principal do evento, que é a parte de tecnologia, abordando a dependência comportamental no contexto de tecnologia e sobre também games e apostas nessa situação. Nosso entrevistado de hoje é o médico psiquiatra da infância e adolescência, Daniel Tornaim Spritzer. Ele fez psiquiatria, depois fez psiquiatria da infância e adolescência, seguiu no mestrado e doutorado na URGS, e ele se dedica ao atendimento, estudo, divulgação e pesquisa desses comportamentos de dependência de tecnologia, principalmente em crianças e adolescentes. Isso mesmo, as telas de videogame, computadores e, enfim, outras. Ele é coordenador do GEAT, que é o Grupo de Estudos em Adições Tecnológicas, já fez parte da diretoria da Sociedade Internacional para Estudo de Adições Comportamentais, a ISBA, e é autor e coautor de diversos livros, todos com títulos excelentes. Games viciam, fato ou ficção, crianças bem conectadas, como é que o uso consciente da tecnologia pode ser um aliado para a família e para a escola, o que as crianças têm que saber sobre games, um guia para cuidadores, e o último deles, lançado há 30 dias, num grupo, numa task force da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Dependências, que é Dependências Comportamentais Vivendo em Excesso. Se alguém quer saber sobre crianças, adolescência e uso de telas, é com o Spritzer que tem que conversar. E ele me garantiu que ao assistir o videocast aqui do nosso Cellcast, vai fazer com que as pessoas queiram assistir os demais episódios da temporada, mas não tem nenhum risco de desenvolver comportamento abusivo de tecnologia. Daniel, muito obrigado pelo teu tempo. Alexandre, muito bom falar contigo, é muito bom estar participando, né, do CELGcast, né, enfim, estar de volta, né, também participando de um evento do CELG. Estou muito empolgado também, tia, junto com todo o pessoal aí, em relação à jornada que já acontece agora essa semana, né. Muito obrigado também, enfim, pelas tuas palavras tão queridas aí, cara. Spritzer, momento bastidor. Tu foi uma das pessoas que articulou o convite à participação de diversos palestrantes de fora do Brasil e de outros estados também nessa temática de tecnologia para nossa jornada 24. Nos conta como é que foi essa articulação e nos dá um briefing sobre essas pessoas que tu contatou e trouxe elas. Maravilha, vamos lá. Bom, então, na verdade, essa organização, né, das atividades sobre o uso de tecnologia foi feita por mim, em parceria com o Thiago Rosa, tá, que é um colega que também estuda bastante essas temáticas, que agora é professor na Universidade do Paraná. Então, a gente bolou juntos, né, essas atividades, os temas, e pensamos juntos também nos convidados, né? A gente tentou pensar, assim, aproveitar ao máximo também os recursos tecnológicos, né, já disponíveis para ter também convidados de forma online, na verdade, né? Na verdade, não vai ser online síncrono, vai ser aulas pré-gravadas para a gente não correr nenhum risco, assim, de qualquer problema técnico também na hora, né? Mas a gente vai ter aulas, e aí eu destacaria, por exemplo, assim, a aula do professor Andrew Kim, do Canadá, que gravou uma aula especificamente falando sobre apostas esportivas lá, né? E como ele acha que a gente tem que pensar esse problema aqui, né? A partir da experiência deles, por exemplo, né?
E uma outra pessoa muito interessante que vai participar também por uma aula pré-gravada é a Luísa Dino, a Luísa de São Paulo, e ela é a coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil, né? Que talvez seja a pesquisa que mais importante sobre o uso de internet por crianças e adolescentes no nosso país. Eles têm uma série histórica, né, que nos permite informações e uma evolução muito rica assim desse conhecimento, né? E a Luísa então também vai estar participando com a gente. Além disso, a gente tem, obviamente, os convidados presenciais, né? E aí eu queria... Vai ter muita gente falando sobre esse assunto, né? Mas eu queria destacar, enfim, três deles, assim, né? É a Giana Friso, né? A Giana é professora da psicologia aqui da URGS, né? Que vai falar sobre o uso de tecnologia por crianças pequenas e as famílias, né? Depois da Jana, eu destacaria a presença do professor Hermano Tavares, né, que talvez seja uma das pessoas que mais estuda, que mais sabe sobre, né, sobre dependências comportamentais e principalmente sobre jogos de aposta no nosso país. O Hermano é professor da USP, né, é super pioneiro nesse campo, tem um ambulatório de atendimento específico, né, e realiza também bastante pesquisa nessa área, né, vai nos dar uma conferência sobre dependências comportamentais e a revisão do conceito de adição. E acho que vai ser um dos eventos mais interessantes, assim. Claro que eu sou meio, meio parcial nesse julgamento, mas acho que vai estar imperdível, assim, né? E aí, cara, depois disso, acho que o grande destaque, né, dessa programação sobre a área de tecnologia é a presença da Caroline Fitzpatrick, né? Que a Caroline é psicóloga, né? Pesquisadora sobre desenvolvimento de crianças e adolescentes na Universidade de Sherbrooke, no Canadá, né? Mas ela tem colaborações assim com diversas instituições, né? No mundo inteiro, né? Uma pessoa que está sempre viajando, já teve no Brasil algumas vezes a trabalho, adora o Brasil, né? Então é uma pessoa, a gente brinca, né, que ela é semi-brasileira já, né? Então, uma pessoa que tem estudos muito bem desenhados, tem estudos de coorte, né, onde ela avalia, por exemplo, o efeito dessas novas tecnologias, né, no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mesmo numa idade bem precoce, assim, né? Então, com dados super robustos que nos permitem inferir causalidade, né? E uma pessoa que realmente é muito dedicada para esse campo de estudo, né? Ela vai dar duas conferências na jornada, uma delas vai ser, inclusive, a conferência de encerramento, né? E imagino que ela vai falar também sobre um artigo dela que foi recentemente publicado no JAMA Pediatrics, né, falando sobre o uso de tablets, né, por crianças pequenas e tendo como desfecho episódios de descontrole e desregulação emocional, assim. É um artigo muito interessante também que eu imagino que ela vai acabar trazendo mais detalhes assim para gente. Então, tô super empolgado também com essa programação, louco para que chegue quinta-feira. Excelente, aí, parabéns aí pela articulação e pela diversidade de perspectivas que vocês estão trazendo aí para a nossa jornada. Para quem não viu ainda, o símbolo da jornada é um olho que tem no centro da região ocular ali, enfim, tem uns sinais que lembram tecnologia para dada essa importância da temática aí desse nossa edição. Spritzer, nos fala como é que foi a tua trajetória, né, até tu chegar nesse foco atual de estudo e pesquisa aí de comportamentos de abuso com tecnologia, principalmente em crianças e adolescentes. Aí, nos fala da Uhum. tua trajetória. Tá, não, legal, tia. Bom, primeiro que quando eu entrei na medicina, eu não tinha a menor ideia, assim, do que eu queria fazer, ou pelo menos psiquiatria não estava nos planos, né, tia? No último ano, então, que eu acabei mudando para psiquiatria, né, a princípio, o meu plano anterior era fazer genética, né, e aí,
quando eu estava na psiquiatria de adultos, tia, eu, eu queria fazer depois psiquiatria infantil para estudar sintomas psiquiátricos em pacientes com síndromes genéticas, né? Então, esse era o plano. Desculpa pelas digressões históricas aí, mas enfim, chegaremos Não lá. te preocupe, tá valendo, tá Aí, valendo. cara, quando eu estava na psiquiatria infantil, é que surgiu essa ideia, né, mais clara, assim, mais elaborada de querer me dedicar para entender, então, como é que estava sendo a relação das crianças e dos adolescentes com a tecnologia, porque isso estava chamando muita atenção dos pais, né? Eles estavam super preocupados com isso e às vezes nas consultas pareciam mais preocupados até com esse assunto, com quanto tempo podiam deixar os filhos jogando videogame, do que, por exemplo, com as medicações que o filho estava usando ou com os outros diagnósticos psiquiátricos, até bem graves, assim, às vezes presentes, né? E aquilo começou a me causar um certo estranhamento, assim, né? Tipo, tinha algo ali que não fazia sentido, eu acho que não fazia sentido para mim, para os pais talvez já fizesse sentido, né? E ali que então eu comecei a ficar mais curioso assim a respeito, né? E eu bati o martelo em ir atrás disso justamente vendo uma palestra do próprio Hermano, né? Falando sobre jogos de azar, né? E trazendo toda a base do que hoje a gente chama de dependências comportamentais, né? E aí eu disse, não, parei, mas aí tem várias semelhanças aqui entre jogo de azar e jogo que envolve aposta, né, mesmo, e outros jogos digitais, mesmo que não envolvam dinheiro, tem uma série de semelhanças do ponto de vista fenomenológico, em termos de mecanismos, enfim, né? E aí que então que eu comecei a entrar nesse assunto. Uma questão, acho que foi super importante, assim, também para desenvolver esse tema foi não estudar isso sozinho, né? E aí acho que desde o ano seguinte, né, ao término da residência de psiquiatria infantil, eu junto com outros colegas, a gente já criou o GEAT, né, que é o grupo de estudos sobre adições tecnológicas, que tu mencionasse, justamente para a gente ter uma perspectiva mais ampla desse fenômeno, né, que era algo que na época já era muito difícil de entender, né, e hoje em dia faz parte, né, das nossas vidas assim de uma maneira muito ampla, né, tá super integrado às vezes com as principais tarefas do nosso desenvolvimento, da vida desde cedo, né? Muito ligado às principais atividades das crianças, as tarefas dos adolescentes e a nossa vida como adultos, assim, também. Então, acho super importante estudar isso através de uma perspectiva realmente multiprofissional, multicampos de conhecimento, assim, né? E claro, e além disso, eu tentei, além também de atender, né, como psiquiatra da infância e adolescência, tentei estudar isso do ponto de vista mais acadêmico, né? Fiz meu mestrado sobre jogos de azar na adolescência, né, lá em 2011, e agora terminei em 2022 o doutorado, especificamente aí então sobre adições tecnológicas, né? E aí, Muito bom. enfim, tá rolando uma certa recaída, devo entrar no pós-doc nos próximos tempos, assim. Tá bom, mas aí deu bom, deu um período de maturidade aí de 10 anos entre o mestrado e o doutorado aí, mas aí vai diminuir agora o turning point aí, o Então, tá turnover bem, então. para o pós-doc. Eu vou trazer uma situação atual. Ontem, eu estava acompanhando a minha esposa num jantar de lançamento de uma candidatura das eleições aqui em Porto Alegre, porque ela faz parte da equipe de consultoria jurídica lá. E a pessoa que estava do meu lado comentou sobre o filho dela, sobre jogos, alguma coisa, sobre o modo que usava telas. E aí eu falei, pá, aqui tem um evento de psiquiatria e saúde mental com interface de telas. 40 minutos depois, tinha umas pessoas de outras mesas vindo perguntar sobre o evento, né? Então, assim, é um assunto universal. Uhum. Que conceitos são importantes para o profissional de saúde mental saber sobre essa parte de comportamentos de adição, enfim, da tecnologia? Como é que isso tem Uhum. impactado a clínica? Tu deu um briefingzinho ali, mas nos conta um pouquinho mais, Daniel. Claro, cara. Bom,
hoje em dia eu acho que a tecnologia está tão integrada, né, na nossa vida que acho que todo mundo que trabalha com saúde mental, que atende pacientes, assim, né, precisa investigar a relação das pessoas, né, de cada paciente com essas diversas atividades tecnológicas hoje disponíveis, assim, né? E acho que aí a gente não está falando apenas, por exemplo, de quem atende meninos que daí jogam mais e podem ter um risco aumentado para uso problemático de games, né? A gente está falando de todo mundo, né? De quem atende criança, adolescente, quem atende adulto e quem atende idoso também, né? Precisa, eu acho, cada vez mais estar atento, né? A essa relação com a tecnologia, né? A gente está falando de um assunto super complexo, né? Não é uma coisa assim que às vezes a gente precisa ser especialista em dependências comportamentais para abordar esse assunto. Ele vai se envolver com a vida das pessoas de diversas maneiras, né? Vai perpassar os relacionamentos das pessoas, né? Então, ele sem dúvida faz parte do nosso dia a dia, né? Como terapeutas, assim, né? Também. Então, aí, eu acho que dentro dessa complexidade que a gente vai tentar, que a gente tentou organizar também a programação da jornada, né? Respeitando, tentando trazer claro quando que o uso, por exemplo, né, vira um problema, né? Quais são os elementos os fatores de risco, por exemplo, né, para as diferentes dependências de comportamento, para jogos de azar, para jogos de videogame, né, para redes sociais, pornografia, enfim, porque tem subtipos diferentes aí de uso de tecnologia, né? É, Só que além disso, tia, a gente vai tentar manter um olhar também mais amplo, né, para falar dos aspectos positivos do uso da tecnologia, né? Então, acho que vai ter atividades também na jornada sobre o uso de inteligência artificial, né? Nos ajudando no diagnóstico, por exemplo, de uma série de transtornos. A gente vai ter atividades sobre aplicativos, por exemplo, né? Que estão sendo desenvolvidos e que podem nos ajudar a diagnosticar e a tratar, né? Também os transtornos mentais, que às vezes a gente super precisa, né, de outros recursos, né, além da psicoterapia, além do uso de psicofármacos, enfim, né, e de outras abordagens também, né? Então, a ideia é poder ter essa visão mais sistêmica, partindo de uma perspectiva, né, de que a tecnologia é um campo muito complexo, né? E evitando, tia, principalmente algumas coisas mais simplistas, assim, ou mais reducionistas, né? Do tipo, faz isso, faz aquilo, ou faz aquilo outro, e que todos os nossos problemas vão estar resolvidos, assim, né? Se a gente fizer isso, isso e aquilo, a gente vai conseguir garantir uma infância tranquila e segura para os nossos filhos. Na verdade, a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Todo mundo adoraria que fosse algo resolvível, assim, com duas ou três medidas, né? Mas acho que a ideia é essa, é a gente poder, juntos, tentar entender esse fenômeno super complexo, assim, como que a gente pode cada vez mais também se manter atualizado, né? Porque a tecnologia muda muito, né? Às vezes de um ano para outro muda o que os jovens principalmente estão usando, né? E aí faz parte a gente também tentar correr um pouco atrás dessa informação, desse conhecimento, tanto do que eles estão usando no dia a dia e também fazendo um paralelo com os estudos científicos, né, que também estão sendo lançados. Mas acho que aí o principal foco no desenvolvimento, né? Ah, não, importante isso aí, essa perspectiva aí, longitudinal também, né? Uhum. A gente está quase no final da nossa conversa e tu também vai palestrar sobre gaming, gambling e quando é que as apostas fazem parte dos games, né? Então, gaming, gambling, quem são, onde moram, do que eles se alimentam, esses dois conceitos e, Uhum. enfim, como é que é essa interface, Daniel? Claro. Bom, então eu vou falar numa mesa redonda, junto com o Hermano, e aonde vai ser apresentado o vídeo, né, da aula do Andrew Kim, do Canadá, tá?
E eu vou falar então sobre, justamente, cara, como tu disse, sobre a convergência entre dois fenômenos muito populares, né? Sobre duas indústrias multibilionárias, né? E que estão se aproveitando, estão aprendendo uma com a outra, né? Para poder deixar os seus produtos ainda mais interessantes, mais atraentes e envolventes, né? Então, na mesma medida, por exemplo, que a indústria dos jogos de azar, né, vai envolvendo elementos estéticos, né, o uso, por exemplo, de pontuação, diversos níveis de recompensa, por exemplo, né, para deixar as suas apostas mais atraentes até para um público mais amplo, né, que é extremamente importante para eles, né? A indústria de jogos, ela também vai incorporando mecanismos que a gente tradicionalmente só tinha nos jogos de aposta, né? E aí, principalmente, tem o que a gente chama de apostas simuladas, né? Então, a gente vai inserindo os jogos, né? Vão inserindo elementos, por exemplo, de jogos de azar. Então, por exemplo, tem uma roleta, né? Ou tem prêmios aleatórios, itens dentro dos jogos que tu compra, às vezes até com dinheiro real, né? Que te dá um prêmio aleatório e que tu pode, a partir desse prêmio, também tirar dinheiro a partir daí. Então, algo que praticamente fecha com uma definição de jogo de aposta, né? Às vezes a gente vê jogos, por exemplo, onde a pessoa simula jogos de videogame, por exemplo, isso acontece no próprio Mario, né? Um jogo super tradicional, super bem visto, né? Mas tem lá, a certas alturas, o Cassino do Luigi, onde a pessoa pode entrar e pode apostar, né? Pode simular jogos de azar, jogos de cassino mesmo, assim, né? Então tem uma série de estratégias que estão sendo incorporadas por essas duas indústrias, e a gente já vê estudos, isso eu vou trazer mais com detalhes, né, na apresentação, tanto estudos transversais como estudos longitudinais, né, daqueles que acompanham as pessoas ao longo do tempo para observar essa mudança de comportamento, que identificam, né, que a gente tem um aumento da migração das pessoas, de aqueles que só jogavam jogo online para aqueles que passam a apostar também, na medida que eles têm mais contato com esses elementos de aposta simulada dentro dos games, né? Então, isso é realmente uma questão super preocupante, na medida que a gente vê uma explosão de oportunidades de aposta no nosso país, né, com recursos super limitados para atender as pessoas que precisam, né, que têm problemas com apostas já e tem uma necessidade de busca por atendimento, né? E a gente está vendo, então, algo acontecer com as crianças e com todas as crianças, praticamente, porque isso está presente nos principais jogos, né, que são os mais utilizados, assim, por crianças e pelos adolescentes também, assim, né? Então, é realmente um assunto super importante a gente debater, né, e pensar também o que que a gente pode fazer em termos maiores, assim, como sociedade também, né? Tem muito pano para manga aí, né? Pela frente aí nos próximos, enfim, por muito tempo. E, Spritzer, mais algum recado para quem está nos escutando ou assistindo nesse momento? Bom, acho que eu queria, obviamente, né, convidar todos para se juntar a gente na jornada do CELG, né? Acho que vai estar com uma programação super interessante, contemporânea, né, muito atual, né? O que é sempre muito difícil, assim, de construir, né? Quando a gente está vivendo, tá no olho do furacão e tem que programar e agilizar as coisas, né? Então, fazer uma jornada nesse momento, né, com tudo isso que a gente viveu aqui no estado, principalmente, né, e trazer esses assuntos para discussão, eu acho que é algo extremamente valioso, assim, vocês estão todos de parabéns ali na diretoria, cara, né? E queria convidar todos, então, para participar junto com a gente em Gramado, de 5 a 7 de setembro, para falar sobre, então, sobre tecnologia e uma série de outros temas, né, tão relevantes.
Muito obrigado pelo teu spoiler da tua participação e por trazer essas informações sobre os convidados dessa temática especificamente e por compartilhar esses assuntos com a gente aí, que é de interesse de todos aí, que surge do consultório ao jantar, enfim, a qualquer momento, né? As atividades que o Daniel vai estar envolvido são na quinta-feira de manhã e sexta-feira de manhã e de tarde, mas ele vai estar circulando no evento. Nós temos um último recado, que ainda é possível se inscrever para a jornada, e o momento é agora. Está tudo no site jornadacelg2024.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e atual diretor de tecnologia do CELG.